A ideia do cisne negro aqui, você mencionou a pandemia, e eu lembro que na época da pandemia o termo ele ganhou muita força, né? Ele foi muito estudado. E aí, por que você faz essa analogia com o cisne vermelho? Analogia não, né? Você traz o cisne vermelho aqui para a provocação desse estudo. Bom, aí eu crio uma ruptura, né? Os cisne negros são eventos de baixa probabilidade, de alto impacto, explicáveis depois que eles acontecem, né? Tava tudo ali, mas a gente deixou lá na cauda longa da probabilidade e resolveu não dar conta disso. Mas eles são potencialmente e quase sempre reversíveis. Veja, a gente reverteu a crise de 2008, a gente reverteu a pandemia. E não é que as coisas voltaram exatamente ao normal, mas muita coisa voltou quase que completamente ao normal. Por exemplo, no Brasil, no momento, são muito raras as vagas completamente online de trabalho, em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de função. Os cisnes negros são, dizendo de novo, potencialmente reversíveis, são de baixa probabilidade e são explicáveis depois que eles acontecem. Os cisnes vermelhos, eles são uma ruptura com esse conceito. Eles são, para começar, epistemologicamente desorientadores. O que é que isso significa? Nós não temos conhecimento suficiente antes deles acontecerem para entender quais são os impactos que eles vão causar quando acontecerem. Eles causam rupturas absolutamente radicais nessas estruturas de conhecimento e institucionais. Eles são estrategicamente invisíveis pelos modelos de previsão que a gente tem. E eles permanecem parcialmente invisíveis mesmo depois que eles ocorrem, porque eles operam além dos contextos, além dos quadros conceituais, onde a própria explicação é possível. Num paper que eu publiquei, chamado Cisnes Vermelhos e a Ontologia do Impossível, eu digo que eles são, primeiro, hiperconectados, efeitos em cascata que são literalmente amplificados por sistemas que são altamente acoplados, como a internet, por exemplo. Eles são síncronos. Múltiplos sistemas se rompem em sobreposição temporal, quase que ao mesmo tempo em todo canto. Eles são transcendentes do ponto de vista paradigmático, que eles tornam as categorias de explicação e de operação da realidade obsoletas. Eles são parcialmente invisíveis, porque a gente não quer que eles aconteçam. Se eles acontecerem, eles vão mudar o que, é que a gente tem que saber e, eventualmente, o que, é que a gente tem que fazer e a conjugação dos dois. E, por cima disso tudo, eles são irreversíveis. São mudanças estruturais que não podem ser desfeitas, parceiro. Os cisnes vermelhos são normalmente provocados por coisas como tecnologias de propósito geral, motores, eletricidade distribuída, a própria internet, plataformas e agora inteligência artificial. Essas tecnologias de propósito geral, quando você as coloca na sociedade, as pessoas entendem o que são e para que é que devem ser usadas, o que é que elas podem criar, o que é que pode ser reimaginado como processo, como propósito, como objetivos e metas, é muito difícil você chegar agora, por exemplo, né, nós estamos aqui fazendo uma gravação distribuídos em N lugares na internet, a gente chegar amanhã e alguém tomar a seguinte decisão: olha, nós vamos desligar a internet. Como assim? É a mesma coisa que desligar a realidade. Nós vamos desligar a eletricidade. Não vai ter mais eletricidade distribuída. A gente vai voltar a vapor. Como assim também? Então tem um conjunto de tecnologias de propósito geral que provoca transições, transformações de para. Existia um mundo antes e passa a existir um mundo depois. O que acontece é que esse depois leva tempo para acontecer. Por isso que na vasta maioria das transições provocadas por tecnologias de propósito geral, que causam esses cisnes vermelhos irreversíveis, mas que a gente não quer ver e tem que mudar o nosso conhecimento para dominar as performances depois que esse cisne se estabelece, eles são transcendentes, eles são irreversíveis. Silvio, para além dos exemplos que você deu aqui, antes de falar de inteligência artificial, cloud, né, computação em nuvem, ela entra nessa categoria? Cloud é uma plataforma, nuvem é uma plataforma. Plataformas são cisnes vermelhos dentro da própria internet. Veja, quando se desenhou a internet, lá em 1968, até o começo da internet comercial em 1995, ninguém estava pensando em nuvem. Nós vamos ter infraestrutura como serviço.
Se você pensar bem, havia um número muito pequeno de instituições e organizações capazes de prover um serviço de internet até basicamente 2010, 2012 por ali. A noção prática e operacional de nuvem, vamos virtualizar serviços e infraestruturas de informação simultaneamente, ou seja, vamos virtualizar a capacidade de armazenamento, processamento e distribuição de informação. Isso é hardware, isso é a nuvem como hardware, é basicamente o data center transformado em serviço. No topo disso, tem a própria virtualização do software, que também é parte básica da nuvem, software como serviço. Quando você virtualiza hardware e software, acontecem duas mágicas. Primeiro, você não precisa criar um data center e operar esse data center para você criar novas aplicações. Beleza, eu não tenho capex para fazer isso. Depois, eu não preciso escrever todo o meu código, porque eu tenho uma parte suficiente do código que existe em rede para eu reutilizar. Software como serviço. Combine hardware como serviço e software como serviço, você de repente tem o potencial de criar uma explosão cambriana de novas aplicações e próprias novas plataformas. Isso começou ali por 2006, 2007 e se tornou basicamente pervasivo uns 5 anos depois, em 2012, que levou a miríade de aplicações que a gente tem hoje para tratar basicamente quase tudo. Se eu, você e mais 2, 3 pessoas nos juntarmos aqui, a gente é capaz, talvez, de no fim da tarde desse dia, a gente colocar no ar uma nova aplicação, talvez até uma mini plataforma na internet no fim da noite.